Estamos na sexta semana do tempo da Páscoa, nos preparando para celebrarmos agora no próximo domingo, a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Ele volta para o Pai, de onde ele estava. E depois, no outro domingo, vamos celebrar solenemente a vinda do Espírito Santo, que é o domingo de Pentecostes. Ao olharmos para as leituras que a liturgia de hoje nos apresenta, meus irmãos, para nós é um banquete, um espetáculo a liturgia de hoje. Como é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você não precisa levantar a mão não, tá bom? Acredito que vocês aqui têm o costume de ler a palavra de Deus, não tem? Hã? Quem tem o costume de ler a palavra de Deus? Não precisa levantar não, senão vocês vão acusar quem não lê, né? Deveríamos de ter esse costume, esse hábito, esse gosto pela palavra de Deus, não uma palavra humana. Fico pensando quando eu vejo alguns jovens, ou até pessoas mais adultas, com aqueles camalhaços, né? Aqueles livrão grosso, assim, lendo, ou no metrô, ou no ônibus, ou no aeroporto, que também não é errado, né? É bom nós lermos, estudarmos, mas eu fico pensando, será que essa pessoa tem pelo menos 5 minutos, todos os dias, para a palavra de Deus? Será que nós temos? 5 minutinhos, dá para a gente fazer muita coisa, não dá mesmo? Dá ou não dá? Gente, 5 minutos diários, já dá para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E veja que a liturgia de hoje é para nós uma provocação de Deus a um caminho de conversão, a um caminho de mudança de vida. Primeiro porque nós temos acompanhado a leitura dos Atos dos Apóstolos. Quem aqui acompanha, né, todos os dias, ou pela televisão a missa, ou quem tem a liturgia, é continuação dos Atos 16, de 22 a 34 hoje. Olha, escuta para você ver a leitura de hoje, um pedacinho. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho em Filipos, aos filipenses. E levantou-se contra eles uma grande multidão, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Os dois estavam fazendo alguma coisa má? Paulo e Silas? Não. Jesus, quando foi açoitado, foi flagelado, depois coroado, depois nós sabemos o caminho que nosso Senhor seguiu. Ele estava fazendo alguma coisa ruim para a humanidade? Não. Paulo e Silas também não estavam. Mas veja, o texto vai dizer que eles foram açoitados, e depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Vamos imaginar aqui, como se fosse nós, como se fosse você. Eu acho que como criança, que muitos de nós, não digo que a gente apanhou bastante de vara, né? Mas eu acho que com as chineladas, as varinhas de marmelo, lembra da sua mãe? Bateu, não sei não. Espada de São Jorge, lá em casa colocava a espada de São Jorge atrás da porta. Chinelinha havaiana, comia na bunda branca do Padre Paulinho quando era pequenininho, porque não obedecia. Talvez pequenos, levamos algumas varadinhas, ou não, uns puxões de orelha, uns beliscões. Mas o texto de hoje nos fala que aqueles dois apóstolos, porque estavam pregando o Evangelho, e quando a palavra de Deus ela é pregada, os sinais acontecem, os prodígios, os milagres, pela força da palavra, não é pela pessoa que está falando, não é porque sou eu, ou porque é padre tal, ou fulano de tal, mas é porque a palavra de Deus ela tem uma força por ela mesma.
Por isso que o padre falou, aquele que lê a palavra diariamente, aquele que tem o costume de ler a palavra diariamente, ela sempre faz a experiência da vida nova, porque é isso que a palavra de Deus ela faz em nós, meus irmãos. Ela provoca em nós um desejo por Deus, um desejo pelos sacramentos, pelas coisas de Deus, por uma vida nova. Coitado dos apóstolos aqui, né? Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles em tronco. Olha a situação dos apóstolos. Além de terem apanhado, e diz a palavra que apanharam bastante, talvez até mais do que era para ter levado o açoite, ainda foram levados para o fundo da prisão, certamente um local mais isolado, e ainda foram amarrados no tronco, como diz a palavra de Deus. Mas olha, meus irmãos, que beleza, os apóstolos, à meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces daquela prisão. Gente, eu no lugar deles, ou teria ficado revoltado com Deus, não é? Porque eles estavam falando em nome de Deus, em nome do Cristo, e como eles passaram por aqueles açoites, ainda foram presos, mas olha que resposta bonita que eles dão e deram frente àquela situação. Isso se aplica muito facilmente a nós. Quando muitas vezes nós somos injuriados, quando alguém levanta um falso testemunho nosso, quando você é criticado, quando você é humilhado, quando você é colocado para baixo, deixado para segundo, terceiro posto, as humilhações que todos nós passamos, mais cedo ou mais tarde. Será que nós também damos uma resposta como esses apóstolos deram? Qual a resposta que eles deram? O louvor a Deus, a gratidão a Deus. Inclusive tem muitos hinos, né? Muitas músicas católicas e cristãs que nós deveríamos de cantar, e que vão nos ajudar e nos ajudam no dia a dia, a passar por cima daquela situação. Não sei se você tem o costume de cantar na sua casa, né? De repente está lá lavando o chão, está lavando roupa, vai cantando, fazendo comida, né? Louvado seja o meu Senhor. Uma música que nós cantamos aqui na igreja, músicas simples e fáceis, e que nos ajudam, para num momento, onde as coisas parecem que estão dando certo, depois dão tudo errado, para nós não reclamarmos, para nós não xingarmos, para nós não mandarmos, para nós não murmurarmos. Olha, não é fácil, não é? Inclusive hoje se celebra o dia do silêncio, não sei se você sabe disso. O dia do silêncio. Eu faço um programa na rádio de madrugadinha, né? Meia-noite às 2h, e eu falei com o povo, hoje é o dia do silêncio, hein? Mas não vai desligar o rádio agora não, deixa o padre falar. O silêncio tão necessário para nós, meus irmãos, mas tão difícil muitas vezes, não é? Vivemos num mundo tão barulhento, e sem silêncio a gente não consegue escutar a Deus. Mas também ali no silêncio do dia a dia, do trabalho, em casa, devemos cantar a Deus um cântico novo, um cântico de uma pessoa que fez a sua experiência com Deus. Para aqueles apóstolos, eles não estavam nem aí com os açoites. O texto não fala se estava sangrando ou não, mas você imagine. Foram apanhados por varas, bateram neles, certamente o corpo daqueles dois estava cheio de vergões. Imagine a dor, nem por isso eles esmoreceram, cantaram a Deus um cântico de louvor, e por isso vai dizer que, pelo cântico daqueles homens, houve um terremoto naquela prisão, e soltou as correntes, abriu-se as portas, as grades. Mas onde eu quero chegar com você, é agora que fala desse carcereiro. O carcereiro acordou,
e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tinham fugido, puxou a espada e estava para se suicidar. Imaginemos aqui o desespero agora desse homem. Esse homem que não tinha nada a ver com o molho, não tinha nada a ver com a situação. Ele estava apenas cumprindo a sua função, estava apenas no seu horário de trabalho naquela madrugada. E aqui não fala nem o nome dele, não é? Mas olha que bonito. Puxou a espada para se suicidar. E Paulo gritou em alta voz: não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Olha que beleza, meus irmãos. Paulo, como um evangelizador, ainda em meio às dores, mas com o coração transbordando por Deus. Ele ainda fala para esse homem que ia se matar, certamente se passasse a espada no seu pescoço, ele ia morrer. Paulo fala para ele: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e todos os de sua família. Veja, o que Paulo fala para ele, primeiro uma palavra de ordem: crê no Senhor Jesus e será salvo todos os de sua casa e de sua família. Paulo fala para ele, bem no singular, diretamente: crê no Senhor Jesus. Essa palavra é para nós, meus irmãos, para nós que viemos a essa Eucaristia nessa noite. O acreditar não somente por ter um nome de católicos. Ah, você é de qual religião? Eu sou católico. Mas às vezes um católico nem na missa vai, um católico light, um católico mais ou menos, católico aqui dentro da igreja, mas fora, não. Quando alguém pergunta alguma coisa para você da sua igreja, você escapa. Quando alguém de casa pergunta alguma coisa, será que nós cremos em Jesus somente aqui na igreja? Ou dizemos que acreditamos? Ou realmente nós levamos esse Cristo para a nossa casa? Paulo e Silas, os dois levaram o Cristo para a prisão, porque o Cristo já não estava mais no meio deles. Aqui o texto vai trazer muito bem a missão dos apóstolos, fundando as comunidades na Macedônia, hoje em Filipos. É preciso que nós levemos o Cristo dentro de nós, meus irmãos. E é Ele que nós vamos levar nessa noite também para as nossas casas, para aqueles que ainda não acreditam no Senhor, para aqueles que ainda não fizeram uma experiência com Deus. É por isso que o Senhor te trouxe nessa noite para essa missa. É por isso que o Senhor te trouxe para estar nessa celebração eucarística. É por isso que Deus te traz em outros momentos também para participar aqui na comunidade ou em outra paróquia. Meu irmão, minha irmã, o crer em Deus é urgente, mas o crer que se revela na vida de todos nós, uma vida nova. Veja que bonito. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Veja, Deus fala conosco nessa noite: crê, tu crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo tu e sua família. Eu vejo a minha família se voltando para Deus, meus irmãos. E cada dia mais eu vejo a ação de Deus. Veja, não estou falando isso para me exaltar, não, porque a minha fé ainda é muito pequena ainda, preciso crescer. Hoje mesmo eu ainda falava com meu cunhado, o que faz aniversário hoje, dando os parabéns para ele, e ele ficou todo contente, todo feliz de ter ligado para ele. Mas esse homem, casado com a minha irmã, há 28 anos, sempre foi um homem que bebia,
chegava mamado em casa, chegou até a bater na minha irmã já, e a gente não podia fazer nada, entrar no meio, né? Nem meu pai, nem os irmãos, porque senão até a gente tomava na pé da orelha também. E no ano passado, esse meu cunhado com a minha irmã tem 3 filhos. No ano passado, em setembro do ano passado, esse meu cunhado decidiu parar de beber. Por tantas vezes que a gente falava com ele, a minha irmã falava, deixou a bebida, parou de beber. Em outubro, tem um casal de sobrinhos, que é filho desse meu cunhado, que faz aniversário no mês de outubro, os dois, o casal. As diferenças dos dois é 1 ano. E a minha sobrinha de 25 anos, veja, 25 anos, ela nunca tinha recebido um bolo de aniversário. No dia do aniversário dela, aparece lá o meu cunhado com um bolo de aniversário para ela. A menina não sabia onde colocar a alegria por estar recebendo aquele bolo de aniversário. Como não ver a ação de Deus dentro das nossas famílias? Como não ver a ação de Deus que visita as pessoas que nós não sabemos a hora? Eu não sei que hora que foi que Deus visitou o meu cunhado, que não bebe mais, viu gente? Inclusive está até engordando, o rapaz, estava magro, nem uma vareta, está criando até barriguinha. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Tira o olhar daqueles que ainda não estão com Deus, mas é para você, se volte inteiramente para Deus. E aqui eu lembro a mãe desse meu cunhado, que já é falecida, mas lembro a minha mãe também, que sempre foi uma mulher de oração, sempre buscou a Deus, sempre correu atrás de Deus. Será que também Deus não confia a você esse passo que você precisa dar, para que outros da sua casa, ao olhar para você, possam ver e perceber que vale a pena seguir a Deus? Quantas vezes eu vi o meu cunhado dizendo para mim: Paulinho, olha, eu estou muito feliz com você, porque ele tinha um irmão que seguiu o caminho do sacerdócio, mas não chegou a ser padre porque faleceu antes. E ele falava assim para mim, mesmo meio bêbado, né? Mesmo meio zonzo: Paulinho, você é o orgulho do seu pai, eu imagino. E eu fico muito feliz por você ser padre. Mas é ali a minha angústia, né? De querer falar alguma coisa para ele, de querer evangelizar, e nem podia. Falava alguma coisa, mas quem conhece aqui alguém que tem um vício da bebida, né? Sabe como é que é, né? Você não pode nem dar muita atenção, senão a pessoa arruma até confusão, né? Mas eu vi a alegria do meu cunhado, embora bêbado, alegre comigo. Será que eu também não fui um sinal para ele, de que vale a pena ser de Deus? Eu fiquei pensando nisso. Às vezes nós queremos que os nossos se convertam, mas nós corremos o risco de sair da igreja, ao chegar em casa, a gente trocar as mãos pelos pés, querer colocar goela abaixo a religião, sejam os nossos filhos, seja o nosso pai, a nossa mãe, seja quem for. Gente, religião não se coloca a goela abaixo, religião se propõe, não se impõe. Enquanto nós trilharmos esse caminho de imposição, nós não vamos conseguir nada. Mostre para as pessoas da sua família em quem você acredita. Mostre para as pessoas da sua casa o Deus que você serve. O porquê que você vem à Eucaristia, o porquê que você busca o padre para se confessar. Mostra com a sua alegria, meu irmão, minha irmã. E aqui vai dizer que toda a família daquele carcereiro foi batizada. Toda aquela família, certamente tinha crianças, não conheciam a Deus, mas olha aqui, nós estamos acompanhando um fato de uma conversão praticamente que instantânea, daquele carcereiro junto com a sua família. Deus fez isso na vida daquele homem, Deus fez isso na vida daquela família, porque Ele precisava da conversão instantânea na vida daquela casa. Meu irmão, minha irmã,
basta apenas um coração aberto para Deus realizar grandes milagres dentro das nossas casas e famílias. Essa madrugada mesmo, no programa da rádio, 2 pessoas participou pelo telefone, dizendo assim: padre, quero pedir oração pelo senhor, porque na minha família está uma divisão só, por conta de terrenos, de heranças. Não sei se por aqui em São José isso acontece também, né? Enquanto está tudo bem, né? Está mil maravilhas. Aí morre alguém, pronto. Aí, para que foi morrer, né? Morre o pai ou a mãe, o tio, a tia, pronto. Aí ferve. E a pessoa rezava dizendo: padre, reze, porque aqui em casa está uma confusão só, por conta de terra, por conta de um lote, por conta de um apartamento. As nossas famílias precisam, meus irmãos, de pessoas que vão à frente e que sejam um exemplo, que sejam um testemunho, ainda que limitados que nós somos. Será que não tem gente lá na sua casa olhando para você, não? Será que não tem alguém olhando para você? Ou talvez com bons olhos, ou com maus olhos, para ver se você vai errar, para ver se você vai dar um fora, mas também, quem sabe, esperando uma palavra positiva, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Gente, o cristianismo, ele acontece na sociedade, nas situações do dia a dia, assim, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. É isso que é evangelizar. É você deixar a marca do evangelho nas situações mais corriqueiras do dia a dia. Faça a experiência para você ver se as pessoas serão tocadas ou não. Pode ser que até você que esteja aqui na missa hoje, e voltou para a igreja, porque alguém teve a coragem, quem sabe, de dar um puxão de orelha, não sei, de falar a verdade, de dar um chacoalhão. Quem sabe muitos de nós estamos aqui, fomos evangelizados lá na empresa, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola. E que beleza que aquela pessoa estava lá, falou de Deus para nós, às vezes a gente fez até assim meio com a cara de não querer ouvir. Meu irmão, o evangelho falado, pregado, ele tem um poder de conversão na vida das pessoas. Até com esse meu cunhado aconteceu um fato interessante. Ano retrasado eu fui de férias, né? Veja, um ano retrasado, começo do ano retrasado. E o meu cunhado, ele é tapeceiro, trabalha com tapeçaria. Aí ele falou assim: Paulinho, eu precisava comprar uns materiais para arrumar sofá, só que era em outra cidade, dava mais ou menos uns 40 quilômetros. Aí ele falando comigo, né, e tal, só que eu não tenho como ir lá. E você não podia ir comigo? Ou seja, ir com ele, mas ir no meu carro, né? Porque ele não tinha carro, não tem carro. Falei: vamos, fulano, não tem problema, vamos. Estou de boa mesmo, estou descansando aqui na casa da minha mãe com meu pai. Aí fui com ele, fomos lá para comprar na APA lá, espuma. Chegamos lá, estava fechado o negócio lá, a loja. E aquele dia era feriado na cidade, que era uma outra cidade. Não deu certo. Então vamos voltar. 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. E nós não combinamos nada, nem de combustível, nem se ia pagar alguma coisa, também não era o mais importante, né? O mais importante era o fato de eu estar ali com ele, pelo menos poder plantar alguma coisa, uma semente do bem, de palavras boas, mas sobretudo a convivência, porque além de eu ser cunhado dele, eu era e sou padre, né? Então acho que aí deve fazer uma diferença, eu acho. Embora o santo de casa não faz muito milagre, né? Você já viu isso? Às vezes o de casa não faz muito, mas eu falei: não, eu vou teimar e vou ver o que vai dar. Fui com ele lá, voltamos, não deu certo. Aí passou uns 2 dias, ele: eu liguei lá e hoje vai estar aberto, vamos lá de novo? Olha, vamos, só marcar um horário, nós vamos. Fui com ele de novo, aí chegou lá, ele fez o pedido, demorava mais uns 3 dias para ir pegar de novo. Eu falei: então faz o pedido e vamos voltar, mais 40 quilômetros, nós fazendo as contas aí. 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160. Aí passou uns dias, ele falou: ô Paulinho, vamos lá, tal dia, vamos lá para nós pegar o material agora. Eu falei: vamos. Eu falei: o tanque, o ponteiro já estava
Estava descendo, no natural, né? Falei, não pode ficar nem apegado ao dinheiro, né? Não tinha combinado nada com ele. Aí passou uns dias, vamos lá. Vamos lá de novo, mais 40. Quanto que dá? 200 quilômetros, né? Pegamos o material. Aí ele falou, olha, só que precisa pagar o material e eu não tenho dinheiro. Eu falei, ih, rapaz, agora você pegou e dentro de mim, né? Eu pensei, mano, pensei comigo, mas o rapaz nem combinou a gasolina, o combustível, e não trouxe dinheiro, ainda vai pedir emprestado. Aí não é que eu estivesse nervoso, né? Eu falei, é uma prova mesmo, né, Senhor? Aí tinha um cartão de banco. Falei, manda passar aí, depois você me dá. Né? Eram uns R$200 de material para arrumar o carro. Aí voltamos depois, e voltando no caminho, eu falei, cunhado bom que ele tem, hein? Leva de graça o negócio do carro, não cobra nada, e ainda paga a conta ainda, né? E foi o que aconteceu. Depois futuramente, o sofá da casa da minha mãe precisava arrumar, e ele acabou arrumando por conta dele lá. Será que esse gesto que eu fiz com ele, será que não foi o bastante para Deus entrar no coração daquele homem? Depois eu fiquei pensando, porque ele nem pagou a gasolina, não pagou nada, o meu tempo, né, foi embora. E eu fui percebendo, meu Deus, realmente eu estou vivendo como um cristão, e preciso viver mais ainda. Gente, são esses gestos que mudam a sociedade, que mudam o mundo. Sabe por que aquela pessoa da sua família, o seu vizinho, a pessoa que mora lá em cima do prédio, em frente do lado, às vezes ainda não mudou de vida, não experimentou a Deus? Sabe por quê? Porque você não fez nada. Ou porque você está fazendo muito pouco. Sabe por que aquele jovem talvez se perdeu na bebida, na droga, na prostituição? Porque nós não fizemos nada, gente. Onde o Evangelho chega, ele nasce. Porque a semente do Evangelho, ela nasce até em terreno pedregoso, terreno duro. A semente do Evangelho, ela nasce onde nós não imaginamos. Eu acredito que a semente do Evangelho nasceu no coração desse meu cunhado. Ele ainda não vai na igreja. Ele ainda não comunga. Embora algumas vezes que eu celebrei na casa da minha mãe, ele entrou na fila da comunhão. Porque celebrei Jesus, né? Aí ele entrou para comungar, eu vou falar para ele, ops, aí agora não, você não pode comungar não. Você está no pecado, você está na bebida, você está na... O padre não pode fazer isso. Será que foi nessa hora que ele recebeu Jesus? Nós não sabemos. A salvação na vida das pessoas é um mistério. Aquele carcereiro estava ali trabalhando, de repente, 2 rapazes são presos. Que prisão boa dele, né? Ao mesmo tempo, quase que ele tira a vida, mas aqueles 2 rapazes foram um instrumento para a salvação daquela família. Gente, não é qualquer coisa não. O mundo de hoje precisa de salvação ou não precisa? Precisa ou não precisa dessa experiência pessoal com Deus? Assim como Deus contou com aqueles 2 e os outros apóstolos, Deus conta também com a gente. Deus conta com você. Por favor, não fique só para você aquilo que você está recebendo na igreja. Não fique só para o seu coração ou até mesmo para a sua própria família, mas espalhe para outras pessoas. Aquilo que Deus te dá de graça, porque nós recebemos de graça, gente. O que nós estamos recebendo nessa noite, dinheiro algum pode pagar. Aquilo que nós recebemos, não podemos ficar só para nós, senão nós vamos estar pecando no egoísmo. Partilhe com outras pessoas, antes que seja tarde demais. Eu espero um dia ainda ver o meu cunhado sentado no banco da igreja, como eu já vejo o meu pai, que tem 83 anos, 40 anos sem ir na igreja. Buscou a confissão, chegou ousado que um dia eu vim com eles para Aparecida, né? Eu sou de Minas, pertinho mesmo daqui, 200 quilômetros de Cachoeira Paulista, onde eu moro. Trouxe eles para Aparecida, já era padre já. Aí meu pai falou com a minha mãe, e falou comigo ali, eu queria conversar com um padre aqui, onde será que tem? Eu falei, vamos procurar aqui, ver se nós achamos, né?
Eu achei gozado. E depois, quem foi Aparecida sabe que os padres atendem embaixo ali, né? O confessionário. Eu fui com ele, com a minha mãe, vamos lá, ô pai, eu acho que é aqui embaixo, aqui, ó, desse trem aqui, ó. Aí fomos lá, meu pai entrou lá na casinha, lá no confessionário, né? Sei lá o que ele falou pro padre. Saiu rindo. Só que não tem dente o meu pai, né? Então um sorriso banguelo, alegre, feliz. O que será que aconteceu com o velhinho? Não sei o que aconteceu. Mas que ele saiu feliz, ele saiu. Comungou depois na missa. E o meu pai tem 2 filhas fora do matrimônio. Minha mãe tem 8 filhos com ele. Eu sou mais novo, um faleceu, são 7 vivos. O que será que meu pai foi falar para o padre lá, hein? Vai à missa, participa. A salvação do meu pai é muito mais importante, meus irmãos. E aqui, louvo a Deus pela fé da minha mãe, pela fé dos meus avós, minha mãe que aguentou firme, viu? Hoje os casamentos de hoje estão muito fragilizados, não estão mesmo? Né? Casa hoje, peça namorar ontem, antes de ontem, ficar noivo ontem, casa hoje, infelizmente, acaba se separando amanhã. Quem sabe Deus nos está chamando para que você seja essa rocha dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã. Porque senão as famílias, elas vão se acabando. Uma porque hoje quase não tem filho mais, não é? Ah, padre, mas é tão difícil para cuidar dos filhos hoje. Ah, é? Vai conversar com seu avô, com a sua avó, que tinha 50, 60 anos atrás. Hã? Tinha roupa para vestir? Hoje tem roupa de sobra, não tem? Tem televisão de sobra, tem computador de sobra, tem celular de sobra, tem sapato de sobra, tem colégio de sobra, mas não tem filho de sobra. Estamos vivendo numa sociedade que está querendo matar a família, inclusive já no ventre da mãe, não é? Os nossos deputados, não sei o que estão fazendo lá na Assembleia, só mamando, né? Na teta da vaca, roubando dinheiro nosso, mas querendo matar a vida no ventre da mãe. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém tem autoridade de matar ninguém. Gente, basta nós olharmos para esse mundo pós-moderno e nós vamos ver uma afronta contra as famílias. Por isso que nós precisamos agarrar com unhas e dentes essa fé em Deus, como esse homem fez, meus irmãos. Por isso que Paulo fala para ele: crê, tu, e tua família será salva. Que alegria quando um dia eu for para o sepultamento desse meu cunhado. Não sei se eu vou primeiro, né? Não estou dizendo que ele vai morrer primeiro que eu, mas ele já está com a cabeça branca e olha, bebeu boa parte da vida dele. Imagina como é que deve estar os órgãos internos. Um dia que eu for no sepultamento dele, eu quero jogar a aguinha com força, né? O balde todo em cima dele. Vai com Deus, rapaz. Que o Senhor te acolha. Nós não sabemos, gente. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. E se nós não fazemos, o mundo vai perecer. E o mundo vai se acabar. O pato está indo lá na frente, né? Nem tanto também, né? Mas, veja bem, Deus conta conosco para plantar. Plante. Se você planta com as suas atitudes, meus irmãos, você vai ver fruto. Se você planta no coração das crianças, você vai ver o fruto da salvação crescendo. Se eu sou padre hoje, graças à minha mãe, que me levava quando era criança para a igreja, como está aqui, ó, essas nossas crianças aqui, ó, participando. Criança no colo, aqui, ó, aprendendo as belezas da nossa fé. E olha que eu ainda fiquei um tempo longe da igreja, né? Ainda dei ainda as minhas voltas por aí, nos carnavais, nas bagunças. Mas Deus tinha um plano para a minha vida. E quando eu fiz a minha experiência pessoal com Jesus, eu falei, eu ir para esse caminho aqui? eu vou para esse aqui, para o caminho de Deus. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança, meus irmãos, a cada dia. Aqui está em jogo a salvação da nossa família. Você pensa que é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. A salvação da nossa casa está em jogo. E existe um combate que São Paulo fala aos Efésios, que é um combate contra as forças do mal, que nós não vemos. Ainda que dentro da nossa casa, às vezes a gente vive intrigas, discussões, não é? Não tem uma família que é perfeita. Até nisso eu vejo que nós irmãos estamos nos unindo.
Porque hoje foi aniversário de um deles, do meu cunhado, desse um, né, que deixou a bebida, e de um outro, que mora em São Paulo, que é casado, tem 2 filhos homens, meninos, que a esposa deixou ele, acabou ficando sozinho lá para cuidar das crianças, e está de rolo com uma mulher lá, né, está quase morando com a mulher, porque como é que vai ficar sozinho? E outras 2 irmãs ligaram para mim, ô padre, é aniversário de fulano hoje. Uma mandou mensagem no celular. Eu achei tão bonitinho isso. Parece uma coisa boba, né? Mas porque o outro lá está se preocupando com o outro. Porque uma outra vez, quando era aniversário de alguém, eu mandei mensagem. Hoje é fulano, aniversário de fulano, hein? Liga para ela lá, liga para ele. Pequenos gestos fazem a diferença. Não podemos viver a nossa fé só nós. Eu não posso ser cristão só para mim. Eu não posso ser padre só para mim. Espalhemos de várias formas o evangelho, meus irmãos. É urgente, por favor. Deus conta com você, é do seu jeito. É com o seu jeito de brincar, é com o seu jeito de falar com as pessoas que Deus vai chegar no coração daquela outra. Aí uma outra ligou dizendo, é aniversário do Marco, ele liga para ele. É Deus unindo aquilo que dentro de casa muitas vezes quer viver separado. O padre já vai encerrar. Mas em tudo isso, é a graça do Espírito Santo agindo no meio de nós. É o Espírito Santo de Deus, que Jesus fala no Evangelho de hoje. E ali ele vive uma espécie de despedida com seus discípulos. Porque até então Jesus fala para ele, mas vocês não vão me perguntar para onde eu vou? Porque Jesus olhou para eles e viu que eles não tinham força nem para perguntar para onde ele ia. Tão triste que aqueles homens estavam. A tristeza, ela mata. E diz, um dos livros do Antigo Testamento, que a tristeza já matou a muitos, e nela não há serventia alguma. Inclusive a doença do século, né? A depressão, a síndrome do pânico. É ou não é? Às vezes uma situação que aconteceu lá atrás, há 5 anos, há 10 anos atrás, a pessoa foi guardando com ela, e aquilo foi chateando, aquilo foi amargurando, e aquilo foi corroendo a alma da pessoa, e a pessoa não perdoou, a pessoa se afastou, a pessoa foi se fechando, e ela foi criando aquele mundo dela, aquele mundinho. Depois, para sair desse mundo, olha, haja psiquiatra, haja psicólogo, haja médico, e nem sempre a pessoa às vezes busca o padre, né? Para confessar, busca uma orientação espiritual. O Espírito Santo é o remédio, meu irmão, minha irmã, para nós. Olha que remédio precioso que nós temos. Você não paga nada ainda, é de graça. Que tal pedimos a força desse Espírito Santo sobre nós? Está triste? Está angustiado? Está chateado com uma situação? De repente com uma pessoa que você nem esperava te chateou? Fala, vem Espírito Santo de Deus, porque a tristeza não me pertence. Vem Espírito Santo de Deus e coloca alegria no meu coração. Meu irmão, é a oração do dia a dia. Está desanimado para ir trabalhar? Nem sempre a gente está animado, né? Para ir trabalhar. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu te entrego o meu dia de hoje. Coloco nas tuas mãos, abençoa, Senhor. Abre as portas. Olha, essa reunião que eu vou, esse fulano que eu vou conversar, e esse aqui, olha, é dureza. Mas vai à frente, Espírito Santo. Por que Paulo e Silas pregaram? Mesmo chicoteados, mesmo certamente estavam doloridos, machucados. O texto vai dizer que depois o carcereiro levou eles para cuidar das feridas, né? Por que eles pregaram? Porque estavam cheios, transbordando do Espírito Santo. Sabe aquela paciência que você precisa ter com aquela pessoa? Sabe? Aquele carinho que você precisa ter com ela? Você vai ter se você estiver cheio do Espírito Santo. Se naquele dia lá eu tivesse falado para o meu cunhado, só se você pagar bem, aí eu te levo lá para comprar o negócio lá da Napa. Ou tivesse mentido para ele, né? Não posso não. Tem outra coisa para fazer. São as oportunidades do dia a dia, que Deus pode usar de nós, para chegar no coração das pessoas. Será que Deus já não te deu muitas oportunidades? E você deixou escapar da sua mão?
Eu sou fruto também dessa oportunidade que Deus deu a um jovem quando eu trabalhava numa fábrica de lâmpadas. Ali trabalhando no meio daquele calor, aquele rapaz do meu lado ali, ficava falando de Deus para mim, me convidando para ir para um retiro da renovação, para mim conhecer o tal do Padre João. Eu falei assim, não, esse rapaz está com conversa fiada, eu vou para o baile, para a festa, não quero saber disso não. E ele ficou ali, sabe aquela pessoa chata, né, entre aspas, chata boa, né? E ele ficou ali falando comigo. Eu falei, tá bom, eu vou junto com você nesse encontro. Ele não perdeu a oportunidade. Foi instrumento de Deus, apenas um instrumento. Que tal nós também assumirmos, não é? Continuar sendo esse instrumento de Deus na vida do outro. Não fiquemos só para nós. Vamos fazer isso? Se todos nós nessa noite, olha que tem uma turma boa aqui na missa, né? Eu sou meio ruim de conta, mas deve ter lá umas 300, 400 pessoas, né? Já pensou se você chega na sua casa, se amanhã no seu dia de trabalho você leva uma palavra de Deus para aquela pessoa que você já não trata muito bem, chega perto dela e fala, ô fulano, como é que você está? A pessoa vai até estranhar, né? Ué, será que está querendo alguma coisa comigo, né? Você falou, meu irmão, Deus abençoe esse dia de trabalho hoje. Vai fazer diferença. Porque você está falando em nome de Deus, você não está falando porque você está querendo agradar a pessoa. Ou a outra pessoa, né? Ô fulano, desculpa, eu fui duro, fui grosso com você. Tenha coragem, a humildade de pedir perdão. Você acha que vai fazer a diferença ou não? Então, aquilo que você tem que fazer, o padre não pode fazer por você. Porque nós somos poucos. Mas você pode fazer. Faça, plante. Você vai ver o evangelho florescer no coração de outras pessoas. Agora, para encerrar mesmo. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar na beatificação da primeira santa negra preta do Brasil. Vocês já viram falar nela? Mais conhecida como Minha Chica. Não é? Que história linda, gente, dessa mulher. Que história linda, eu fiquei encantado, um pouquinho que eu conheci a história dela. Analfabeta, para começar já dá um show em nós, né? Esse mundo tão avançado, de pessoas que têm mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado, estudada. Uma pessoa que foi analfabeta, gente. Mas que tinha a coragem de pedir para alguém ler para ela a palavra de Deus. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia, pede para alguém ler para você. Que tal, hein? Tem uma outra sugestão. E as pessoas iam atrás dela para buscar orientação espiritual. E ela tinha uma sabedoria para orientar as pessoas, que era uma coisa medonha. Por isso que teve fama de santa e foi elevada aos altares, reconhecida oficialmente pela igreja, viu gente? Na igreja que tem tanta gente estudada, não tem? E tem porque precisa também, né? Não digo que eu sou tão estudado assim, mas tem muita gente estudada, muita gente formada, porque precisa ser o negócio direitinho também, bem organizado. Mas os grandões, vamos dizer assim, reconheceram a santidade daquela mulher, que ganhou uma grande fortuna da sua família, não usufruiu. R$1 não é porque o real não tinha ainda, né? R$1 sequer em favor dela, e ela foi distribuindo aos pobres, ajudando os mais necessitados. O que será que nós precisamos buscar, hein? Para sermos santos. Foi levada aos altares, beata, com o terço na mão, sempre rezava, chamava Nossa Senhora de Minha Sinhá. Minha Sinhá. Pedia a Nossa Senhora os milagres. Que belezinha olhar para essa mulher santa. Vai ser santa logo, logo, se Deus quiser. Beata. A santidade é para todos nós, meus irmãos. Não é só para uma pessoa, para duas. Vamos começar a fazer também a nossa parte. Eu tenho tido muitas alegrias nesse caminho de santidade. Não é porque eu sou padre, não, viu? Porque eu sou tão pecador quanto você, e talvez até mais pecador do que você. Muita gente santa aqui, mais santa que o padre ainda. Mas vamos fazer juntos a nossa parte para ver o mundo melhor. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa do Evangelho. Plante o Evangelho para você ver o que você vai colher. Plante.
mesmo que seja nas lágrimas, de você deitar no travesseiro e chorar, e chorar, e chorar, e vir aqui na igreja rezar e chorar, e chorar. Plante, que você vai ver, que você vai colher. Hoje eu vejo o que a minha mãe plantou lá atrás. Eu sou um desses frutos, um fruto bonito, né? Minha mãe disse que eu sou bonito desde pequenininho. Um padre na família é uma bênção, mas não é vanglória minha, não. É também sacrifício da minha mãe, dos meus avós, que rezaram, que plantaram, que deram a vida, para que a minha família fosse uma família cristã. Vamos fazer alguma coisa, né? Nós não temos muito tempo, não. Jesus está voltando, ou nós vamos para Ele. Uma hora, uma coisa ou outra vai acontecer. Coloque a mão por um instante no seu coração. Respira fundo.